Foi? Teve. Pois bem, estamos iniciando novamente a nossa transmissão. Tivemos uma queda aqui na nossa rede. Aconteceu também à tarde na casa do irmão Vinícius, quando ele estava transmitindo a escola dominical. E agora aconteceu também aqui no culto que estamos realizando na igreja. Mas vamos dar continuidade à palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus não está presa, não há nada que possa impedir a palavra do nosso Deus de ser pregada. Nós pedimos a permissão ao Senhor de compartilhar da sua santa palavra. Amém? Então eu gostaria de perguntar, quem de vocês pode me dizer com certeza em que data se comemora o Dia do Pastor? Nesses dias eu li e recebi várias homenagens sendo feitas a pastores. E essas homenagens, elas foram feitas em dias diferentes. Algumas delas foram feitas no dia 8, e eu fiquei até surpreso de receber uma homenagem no dia 8. Eu perguntei, hoje é o Dia do Pastor? Eu nem sabia. E aí a outra foi feita dia 10, e quando foi dia 14, hoje, o segundo domingo do mês, eu recebi mais outras homenagens, e eu li homenagens sendo feitas a vários pastores, colegas meus e também desconhecidos. Então eu fui pesquisar, e eu cheguei à conclusão de que diferentes denominações comemoram o Dia do Pastor em datas diferentes. O dia mais aceito é o segundo domingo do mês de junho, que é esse no qual nós estamos realizando esse culto. Porém, há denominações realizando ou comemorando o Dia do Pastor até no mês de dezembro. Até no mês de dezembro. Então, se discute, é algo discutível, em que data deve-se ou pode-se, não é um dever, pode-se celebrar o Dia do Pastor. Mas eu creio que existe algo que é indiscutível. Algo que não se discute. A data em que o Dia do Pastor é celebrado se discute. Porém, nós não discutimos quem seja o maior de todos os pastores. Aquele que realmente e perfeitamente merece o título de pastor e até de supremo pastor. É sobre ele que nós iremos falar nessa noite. Vamos começar a falar no culto de hoje. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus no capítulo por excelência da palavra, que fala, que descreve as funções, os benefícios que esse pastor nos traz, que é o Salmo 23. Por favor, abram a palavra de Deus no Salmo 23. O Salmo 23, provavelmente, é o mais conhecido e amado de todos os salmos. Eu sempre achei que João 3,16 era o versículo mais conhecido das Escrituras. Mas, na minha própria experiência, muitas pessoas não sabem citar João 3,16. Apesar de terem muitos anos de fé, ainda assim tropeçam em uma e outra palavra. Mas quando se trata do Salmo 23, especialmente o versículo 1, aí muitas pessoas conhecem. Por isso, por ser tão conhecido e tão amado, eu não pretendo pregar neste Salmo por completo hoje, mas apenas partes por partes, uma série no Salmo 23. Hoje nós iremos meditar apenas no versículo 1. Aliás, apenas na primeira frase, que é: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nós vamos orar agora, novamente, a esse pastor. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque de Ti nós nada merecemos, Senhor, a não ser castigo por causa dos nossos pecados. Mas obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado por nós. Continua falando conosco, meu Deus, agora, por meio da Tua palavra. Tem misericórdia de nós e ser gracioso para conosco. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Glória a Deus. Tá dando certo? Tá? Glória a Deus. Amém. Irmão, será que existem palavras bíblicas mais conhecidas do que essas que eu acabei de ler? O Senhor é o meu pastor? Acredito que não. O comentarista disse o seguinte sobre essas palavras. Ele começa perguntando: existem mais amadas palavras, enquadradas e penduradas em quartos de hospital, arranhadas nas paredes da prisão, citadas pelos jovens e sussurradas pelos moribundos? Nessas linhas, os marinheiros têm encontrado um porto, os amedrontados têm encontrado um pai, e os lutadores têm encontrado um amigo. São palavras muito conhecidas, mas a minha pergunta é: o que exatamente Davi queria dizer com as palavras "o Senhor é o meu pastor"? Para que possamos compreender o que essas palavras significam, nós precisamos entender o sentido, o significado de duas delas. Primeiramente, precisamos entender o significado da palavra Senhor. Senhor, primeira palavra no Salmo. Senhor foi como Deus se apresentou a Moisés, quando este perguntou como deveria lhe chamar. E Deus respondeu: diga ao povo de Israel que o Senhor te enviou. E o significado básico de o Senhor é: eu sou aquele que sou. Eu sou o que eu tenho sido. Então não haveria lugar melhor para Davi colocar essa palavra Senhor do que no início do Salmo 23. Por quê? Porque o Senhor não é consequência. O Senhor é a causa de todas as coisas. Ele está no início porque Ele é o primeiro. Ele é a causa. Ele não existe porque Ele foi criado. Pelo contrário, Ele criou. Ele fez todas as coisas. Sendo então o primeiro, o que Davi queria mostrar então é que o Senhor é o primeiro não apenas no Salmo, mas Ele é o primeiro em todas as coisas. E sendo o primeiro em tudo, certamente o Senhor tem que ser o primeiro também nas nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro em nossos pensamentos e também em nossos sentimentos. Como diz a letra de um louvor muito conhecido, cujo título é Meu Universo, que diz assim: que sejas meu universo, é uma oração a Deus. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Glória a Deus. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. O Senhor, o começo, o princípio, a causa de tudo, seja também o nosso começo, que seja o nosso tudo. Então essa é a primeira palavra que precisamos entender para compreender a frase "o Senhor é o meu pastor". Mas em segundo lugar, irmãos, precisamos entender também o sentido da palavra pastor. Não apenas o sentido de Senhor, mas também o sentido, Senhor é um dos nomes de Deus, mas também o sentido da palavra pastor. E a primeira ideia que vem à nossa mente quando escutamos a palavra pastor é de cuidado. E de fato, nós podemos pensar assim porque
das 3 funções principais de um pastor em Israel, a primeira era justamente alimentar o rebanho. Uma das funções do pastor, a primeira, era alimentar o rebanho. Então é natural que, ao ouvirmos a frase, o Senhor é o meu pastor, nós pensemos no cuidado de Deus por Davi, no alimentar de Davi. De fato, a palavra pastor vem do verbo pastorear, cujo sentido básico é alimentar. E o Senhor, como nosso pastor, quem concorda que Ele tem nos alimentado, tanto física quanto espiritualmente? Ele tem sido nosso alimento. Ele tem providenciado o necessário para o nosso físico e também para o nosso espírito. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nós estamos aqui porque até aqui o nosso pastor nos alimentou. Mas, irmãos, além de alimentar, os pastores também tinham a função de proteger o rebanho. Repitam comigo: alimentar o rebanho. Segundo, proteger o rebanho. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, o Senhor é o meu alimentador e também o meu protetor. Nós encontramos, irmãos, essa crença de Davi, essa fé de Davi no Senhor como seu protetor em outros salmos, como, por exemplo, um salmo que nós já estudamos, o Salmo 18, versos 1 e 2. Olha como Davi acreditava em Deus, no Senhor, como seu protetor. Salmo 18, 1 e 2 diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Verso 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quem reconhece que tem sido não apenas alimentado, mas também protegido pelo Senhor, tanto física quanto espiritualmente. Antes do início deste culto, o diácono Aristênio, inclusive, nos contou do grande livramento que Deus lhe deu nestes dias, não foi, Aristênio? De um assalto, no qual ele acabou escapando, porém, os bandidos chegaram a atirar na direção dele. Mas ele está aqui essa noite, porque o Senhor é o pastor deles. O Senhor é o protetor dele, e o Senhor tem sido o nosso protetor. Amém, irmãos? Eu espero que tenha ficado claro até aqui que 2 das funções de um pastor eram alimentar o rebanho e proteger o rebanho. Porém, se quisermos compreender realmente, completamente, o que Davi estava dizendo com as palavras, o Senhor é o meu pastor, é preciso entender que, além de alimentar e proteger, também era a função do pastor guiar ou liderar o rebanho. E é por isso que governantes humanos são às vezes chamados de pastores na palavra de Deus. Exemplo, um governante ímpio chamado Ciro é chamado de pastor pelo próprio Deus. Em Isaías 44 e 18, Isaías 44 e 18, diz assim, 44 e 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificado e do templo será fundado. Eu pergunto para vocês por quê Deus chama Ciro, um governante, de pastor?
É porque uma das funções de um pastor era governar, liderar o seu rebanho. E eu digo mais, às vezes, o pastor tinha que guiar o seu rebanho contra a vontade do próprio rebanho, contra o desejo das próprias ovelhas. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 27, quando Jesus diz, com cetro de ferro as regerás, se referindo às nações, com cetro de ferro as regerás, a palavra reger, no grego, é pastorear, com cetro de ferro. Por quê? Porque muitas vezes o governante, ele tem que liderar o rebanho, muitas vezes contra a sua própria vontade. E é aqui que o parafuso aperta. Por quê, pastor? Porque todos nós queremos ser alimentados. Todos nós queremos ser protegidos. Mas nem todos nós queremos ser conduzidos. Todos nós queremos ser protegidos por Deus, quem não quer? Todos nós queremos ser alimentados por Deus, por que não? Mas quantos de nós não lutam para serem dirigidos, direcionados pelo nosso pastor? Muitas vezes Deus nos guia por um caminho e nós não queremos aquele caminho. Muitas vezes Deus nos indica algo a seguir e nós temos dificuldade de fazer o que o Senhor está nos orientando. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, o Senhor é o meu alimentador, o Senhor é o meu protetor, mas o Senhor também é o meu guia, o meu orientador. Ele é aquele que me mostra o caminho, ele é aquele que eu sigo. O Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, Davi tomou uma decisão. Qual foi, pastor, a decisão de Davi? Davi tomou a decisão de ser ovelha do Senhor. E eu pergunto, você já tomou a decisão de se tornar ovelha do Senhor? Que tipo de ovelha do Senhor você é? Como assim, pastor? Que tipo de ovelha eu sou? É claro que o Senhor é meu pastor, é? Pois que tipo de ovelha você é de Jesus? Existem 3 tipos de ovelha. E com certeza você é uma delas. Primeiro tipo de ovelha, aquelas que parecem ovelhas, mas são lobos. Como é que eu sei, pastor, se eu sou lobo? Jesus explica. Mateus 7,15. Palavras de Jesus em Mateus 7,15. Toda ovelha é ovelha? Não. Tem aqueles que parecem ovelhas, mas são lobos. Como é que eu sei? Quem é lobo? Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores, devoradores. Parecem ovelhas? Jesus diz sim. Se vos apresentam disfarçados em ovelhas, porém não são. Parecem ovelhas, mas não são. São, na verdade, lobos roubadores. Infelizmente, irmãos, basta ligar a televisão
para se deparar com alguns deles. Sabe a diferença entre um pastor e um lobo? É que o lobo, ao invés de se preocupar com o bem das ovelhas, ele deseja os bens das ovelhas. A Bíblia não é contra contribuição financeira, mas como eu preguei hoje de manhã, eu não vejo na Bíblia respaldo para enriquecimento às custas de quem quer que seja. O crente pode até ganhar muito, mas ele não retém muito, porque ele sabe que é melhor dar do que receber. Ele adquire muito, Deus dá sabedoria, Deus dá bênção, ele prospera no que faz, porque Deus ajuda, mas muito do que ele arrecada, ele compartilha com os outros. Ele compartilha com a obra de Deus. O lobo não. O lobo só quer tirar vantagem das ovelhas. Então, cuidado. Muitos parecem ovelhas, mas na verdade são lobos. Segundo tipo de ovelha, aquelas que parecem ovelhas, mas são bodes. E como é que eu sei, pastor, se eu sou bode, se eu sou cabrito? Vamos lá para Mateus ainda, versículo 24. Aliás, 25. Mateus 25. Versos 31 e 32. Glória a Deus. Mateus 25, 31 e 32. Vai se avaliando aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele, e mais ninguém, separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Cabrito é filho de bode. É um bode pequeno. E Jesus, ele sabe discernir quem é cabrito e quem é ovelha. Pastor, e o que um cabrito faz para eu saber que ele é um cabrito? É simples. Um cabrito só está preocupado com os seus próprios interesses e em executar os seus próprios planos. E quando você olha para boa parte do cristianismo dos nossos dias, nós vemos que muitos estão vivendo exatamente assim. Muitos estão preocupados apenas com seus projetos, com seus planos, com seus interesses, com as suas vontades, mas não com as vontades do Senhor. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o pastor. Não tem tempo para o Senhor. Não são ovelhas, parecem ovelhas, mas a sua forma egoísta de viver mostra que eles são cabritos. E um dia eles serão separados das ovelhas, não por homens, porque o homem não pode julgar o coração, mas pelo próprio Senhor, que morreu por eles. Cuidado com a forma como você está vivendo. Cuidado para não viver apenas para os teus próprios interesses. Cuidado para não colocar os teus planos e os teus projetos à frente dos planos e dos projetos do Senhor para a tua vida. Porque se você fizer isso, você não é ovelha, você é bode, você é cabrito. Que tipo de ovelha você é? Terceiro tipo de ovelha. São aquelas que não apenas parecem ovelhas, mas são ovelhas de verdade. Elas não são lobo, elas não são bodes, elas são ovelhas. E como é que eu sei, pastor, novamente, se eu sou ou não ovelha de verdade? É o próprio Jesus que responde. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Olha a peneira, olha o teste.
João 10 e 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quais são as características de uma ovelha de Jesus? Primeiro, elas ouvem a voz de Jesus. Elas não escutam outra voz, a não ser aquela voz que concorda com a voz do Senhor Jesus na vida delas. Se for uma voz contrária à de Jesus, elas não têm ouvidos para ouvir. E Jesus diz, eu as conheço. Mas Jesus não conhece todas as pessoas. Esse conhecer aqui é um conhecer de intimidade, de aliança. Jesus conhece todos, mas nem todos têm aliança com Jesus. E a segunda característica é que elas me seguem. Cantamos hoje de manhã. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. A ovelha de verdade escuta o comando de Jesus e ela obedece o comando de Jesus. Ela não obedece o comando de qualquer outro, se esse qualquer outro interferir na obediência dela à voz de Jesus. Essa é uma ovelha de verdade. O resto é só estatística do IBGE. Ovelha de verdade ouve a voz de Jesus, quer ouvir, fala, Senhor, fala comigo, fala, Senhor, nesta hora. Ele deseja ouvir a voz de Jesus, é o que ele mais quer. Mas ele não quer apenas ouvir, ele quer seguir, ele quer obedecer, ele quer colocar em prática na sua vida. Se ele enxerga que algo está errado, ele pede perdão, ele se arrepende. Se for preciso recomeçar, ele recomeça. Mas o importante para ele é ouvir e seguir a voz do pastor. Foi essa a decisão que Davi tomou. O Senhor é o meu pastor, sim, porque ele me alimenta. O Senhor é o meu pastor, sim, porque ele me protege nas batalhas. Mas o Senhor é meu pastor, sim, também, porque eu ouço a sua voz e eu sigo a sua voz na minha vida. O restante do salmo, irmãos, vai mostrar os resultados. Vai mostrar o que o pastor faz pelas suas ovelhas. Mas antes de mostrar as vantagens de ser ovelha, o Salmo começa mostrando a decisão de ser ovelha. Sabe o que é interessante? É que essa não é a primeira vez na Bíblia que o Senhor é chamado de pastor. Em outros lugares, em outros salmos, o Senhor é chamado de pastor. Mas essa é a primeira vez na Bíblia em que o Senhor é chamado de o meu pastor. Nos outros versículos, o Senhor é chamado de o nosso pastor ou o pastor de Israel. E sabe o que isso nos ensina? Que sim, o Senhor é o pastor de muitos, mas independente de ele ser o pastor desse ou daquele, eu tomei a decisão. Ele é o meu pastor. Ele pode não ser o pastor de fulano, de cicrano ou de beltrano. Isso é decisão deles. Eu vou orar por eles. Mas eu tomei a minha decisão. E a minha decisão, eu quero publicar para todos, é que o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Não é porque é só meu, não.
É porque pode não ser de alguém, mas o meu, ele é. Eu tomei essa decisão de ser alimentado, de ser protegido e de ser direcionado pelo Senhor. E você? Você pode dizer como Davi? Você pode escrever um salmo e no início desse salmo escrever como Davi? O Senhor é também o meu pastor. Na prática, é Ele que me direciona. É Ele que me guia. Não os meus interesses, não os meus planos, os meus projetos, mas é o Senhor na minha vida. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que o próprio Davi era um pastor. Vocês lembram dos relatos de 1 Samuel? Quando ele é ungido rei, antes de ser ungido rei, onde é que ele estava? Fora de casa, cuidando das ovelhas. Depois de ser ungido rei, ele ia até a presença de Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Davi era um pastor. E ele era um pastor não apenas de ovelhas, animais. Ele era também um líder, ele era o rei de Israel. Ele era um pastor de pessoas. Mas apesar de ser um pastor, Davi sabia que ele precisava de um pastor. Sabe que lição eu aprendo aqui? Todos nós precisamos ter o Senhor como nosso pastor. Não importa o que tenhamos, não importa o que sejamos, podemos ser líderes de muitas pessoas, da nossa casa, na empresa, não importa. O maior engano do ser humano é achar que alguns precisam de Jesus e outros não. Quando, na verdade, todos nós precisamos do Senhor como nosso pastor. Davi reconhecia que sem o Senhor ele não era nada. Davi reconhecia que era totalmente dependente do Senhor. E você? Reconhece a sua dependência do Senhor? Ou você acha que sem Ele você pode se alimentar, se proteger e se guiar? Eu quero convidar você, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não tomou essa decisão que Davi tomou, a fazer isso agora. Aí mesmo onde você está agora, ao ouvir essa palavra, ao ouvir esse convite, tome a melhor decisão que um ser humano pode tomar, que é se tornar ovelha. Você não é ovelha se você se dirige. Você não é ovelha se você se governa. Você não é ovelha se você confia em si mesmo, ao invés de confiar em Jesus. Mas se nessa noite você reconhece que estava em pecado, em inimizade, em rebelião com o Senhor Jesus, e você se arrepende, e nessa noite você decide que vai ouvir a voz de Jesus, e a partir de hoje vai seguir apenas ao Senhor Jesus, aí mesmo onde você está, convide-o para ser o teu Salvador e o teu Senhor. Faça uma aliança com Cristo. Eu posso orar por você agora. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, se há alguém ouvindo esta palavra e reconhecendo que necessita de uma mudança de vida, Senhor, que reconhece que até hoje estava andando enganado ou enganada, achando que se garantia, achando que era suficiente, mas que hoje entendeu que o Evangelho prega a nossa insuficiência e a suficiência de Cristo em nossas vidas. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Se alguém reconhecendo isso agora, Pai, e quer convidar Jesus para entrar no seu coração, nós te louvamos e agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor
abençoe esta vida, esta nova vida, a partir de agora. Senhor, se eu não tivesse tomado essa decisão ainda, eu estaria tomando hoje, Pai. Porque não há como rejeitar um pastor como o Senhor nas nossas vidas. O pastor que dá a vida pelas ovelhas, que se sacrifica por elas. E o Salmo vai mostrar as vantagens de ser ovelha desse pastor. Pai, então agora a nossa decisão o Senhor era o pastor de Davi, mas eu quero dizer que ele é o meu pastor também. Pai, que mais pessoas estejam tomando esta decisão. Se havia alguém fraco espiritualmente, Pai, que nesta noite, neste momento, se alimente espiritualmente da palavra de Deus, se fortaleça, se reanime em saber que existe a possibilidade de ser ovelha de um tão supremo pastor como o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus nos enche, meu Deus, se revela mais e mais a nós, nos renova, e muito obrigado, por tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus.